Fala, louco pelos esportes, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. O assunto de hoje é Fórmula 1, certo? Com a sprint que aconteceu hoje no GP do Azerbaijão, certo? Então já fique por aí porque a gente já vai começar desde já pela classificação da sprint que aconteceu de manhã bem cedo, ok? Essa classificação foi até um pouco movimentada, interessante. Teve alguns pontos que nós vamos comentar, né, e analisar. Porém, o formato é do seguinte modo, né? Tem o SQ1, o SQ2 e o SQ3. No SQ1 e SQ2, todos os pilotos devem utilizar um jogo de pneu médio novo, e no SQ3, né, o piloto classificado deve usar apenas um jogo de pneu macio novo, tá ok? Nós tivemos no SQ1 um incidente com o Logan Sargent, piloto da Williams, que bateu no muro, porém ele já tinha conquistado, né, bom tempo para passar para o Q2, mas mesmo assim acabou batendo, o que teve umas consequências muito drásticas para ele, né? Primeiro foi não disputar o Q2 e depois o carro nem ficou pronto para a corrida sprint, que foi logo depois, né? Depois de algumas horas o carro não conseguiu ficar pronto para este evento, né? As Alfas, né, a Alfa Romeo e a Alfa Tauri caíram no Q1. A Haas, ela se superou, assim, pelo que aconteceu ontem na classificação, e passou para o Q2 pelo menos. E o Pierre Gasly, ele caiu logo no SQ1 e de novo, né, não passou nem na primeira sessão. E está sendo um final de semana bem trágico para o piloto da Alpine, certo? No SQ2, nós tivemos, no caso, a Haas, ela caiu, o que ela conseguiu produzir no SQ1, no SQ2 ela não conseguiu produzir mais nada. Nós tivemos também, no caso, a Aston Martin, que passou para o Q3, o SQ3, aliás, mas o seu DRS estava com defeito, né? Foi no sufoco, mas ambos os carros conseguiram passar, certo? O Lando Norris, ele conseguiu passar também para o SQ3, porém ele não tinha mais jogo de pneu macio novo, né? Então ele parou apenas no SQ2 e no SQ3 ele não fez nenhuma volta, né? Ficou em décimo, né? Por não ter feito uma volta no SQ3, certo? E indo direto para o resumo, né, do SQ3, Verstappen, Pérez e Leclerc brigaram pela pole. Aliás, Leclerc na primeira tentativa fez o melhor tempo, né? E o Verstappen errou no setor 2, né? E aí ele estava em terceiro. Logo após, o Pérez acabou batendo, Leclerc, né? Acabou batendo na segunda tentativa, certo? Mas mesmo assim ficou com a pole, porque ninguém conseguiu melhorar os seus tempos assim consideravelmente, né, para bater o tempo da pole, e permaneceram, né, o Pérez segundo, o Verstappen em terceiro, e uma grata surpresa foi a Mercedes do George Russell, que ficou em quarto lugar nessa classificação, né, dando uma boa resposta à classificação de ontem, em que ele ficou apenas em 11º, certo? Em resumo sobre essa classificação de corrida de sprint, ela é interessante, é algo que movimenta o final de semana dos pilotos, porém tem uma questão que eu achei ruim, que foi essa questão do prender os 7 de pneu, apenas 3, né? 2 médios para o SQ1 e SQ2 e aí um macio para o SQ3. Eu achei isso ruim, né? Porque os pilotos praticamente não vão ter a capacidade de fazer a segunda tentativa, principalmente no SQ3, porque o pneu macio, na maioria dos casos, eles performam bem para uma volta. Quando se tenta fazer a segunda volta rápida com o mesmo jogo, né, de pneu macio, normalmente o desempenho cai e o tempo piora. Então vai ficar aquela coisa da equipe fazer apenas uma tentativa, né? E se todos fizerem a sua tentativa ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu em Baku, né, que praticamente todos os pilotos foram ao mesmo tempo para fazer a sua volta, né? Saíram para fazer a volta
e no mesmo, assim, um muito próximo do outro, né, em questão de tempo, fica uma questão bem, não fica anticlímax para o público, né? O público quer ver a expectativa de, quem sabe, o tempo, o melhor tempo possa ser superado, né? Fica naquela expectativa. Então, isso meio que quebra o clímax, né, da classificação da sessão. Então, acho que isso precisa ser ajustado para a próxima Sprint Race, certo? Aí, depois, né, na manhã, agora de sábado, nós tivemos a corrida sprint, certo? Que começou bem movimentado, Leclerc largou bem na pole, não deixou que ninguém ameaçasse o primeiro lugar. Verstappen não largou tão bem e Russell partiu para cima dele, né? Sendo que Verstappen não facilitou, tentou assim, fazer um jogo duro, sendo que Russell por dentro das curvas, tanto 1, 2 e 3, acabou jogando duro, quase colocando o Verstappen no muro, né? Sendo que o piloto conseguiu se livrar de grandes problemas, porém em uma das curvas, né, o Russell ele acabou acertando o assoalho do Verstappen, danificou bastante com um buraco, certo? E o Verstappen ficou inconformado com isso, e o Russell tomou o terceiro lugar naquele momento. E no setor 2, né, o Tsunoda bate no muro, quebra, né, uma roda ali, a roda solta, né? Aliás, o pneu que solta, não uma roda necessariamente. Porém, o carro ele fica desalinhado, porém ele vai para o boxe e a equipe libera o carro totalmente desalinhado, sem condições de voltar, o que retardou ainda os procedimentos, porque ficou um pneu, né, no meio da pista, no detrito lá do softwall e parte do carro também, numa pista para a equipe limpar, e tinha um carro que por estar muito desalinhado ele não conseguia andar quase nada, tanto que foi acionado primeiramente, né, o safety car virtual, porém, né, 2 voltas depois foi acionado o safety car real, e nisso perdemos, né, do evento 6 voltas que ficaram para o safety car, né, e isso, ao meu ver, prejudicou bastante essa corrida sprint, que poderia ter um final mais interessante. Após o safety car, após a bandeira verde, o Verstappen ele já passa o Russell assim, na relargada mesmo, praticamente na reta principal, ele já coloca de lado, e na curva 1 ele já toma a dianteira, e algumas voltas depois o Pérez passa o Verstappen, e após isso quase não tivemos mais ações, né, na corrida. Tivemos alguns carros, tipo o Norris e o Ocon, que optaram ali por estarem com os pneus macios para tentar ganhar algumas posições, mas no final o pneu macio não conseguiu aguentar, perdeu muito desempenho, e enquanto o pneu médio estava performando mais, eles tiveram que fazer mais uma parada, ficaram lá atrás. E o Verstappen ele tentou até se aproximar do Leclerc ali no final, mas não obteve êxito para ultrapassar. O dano, né, no assoalho prejudicou bastante, tanto que isso foi até meio uma treta, que o Verstappen tentou tirar satisfação com o Russell após a sessão de sprint, e está causando uma repercussão aí na internet, certo? Minha opinião sobre essa sprint foi assim, legal, porém não acho que pode melhorar. Eu acho que sprint em corrida de rua ela é um pouco tensa, porque se acontecer incidente, assim, tem-se o risco de perder muitas voltas, e para uma corrida de sprint isso conta, né? Você só tem 17 voltas, no caso de Baku foram 17, que é um terço, né, do Grande Prêmio, foram 17 voltas que o safety car comeu 6, né? E é comum ter muita pausa do safety car na corrida de Baku, por ser pista de rua, muito estreita, qualquer contato, qualquer erro, vira um contato de dano severo no carro, né? E pode ter detrito na pista, pode ter carro na pista, e isso gera bandeira amarela. O que me causou estranheza foi não decidir dar bandeira vermelha,
certo? Porque no GP lá da Austrália, no passado, nós tivemos bandeira vermelha até com mais frequência, com mais facilidade. Eles tentaram contornar tudo com safety car, tudo com, tudo sem precisar parar e fazer uma relargada. O que eu achei assim, o que é controverso. Esse é o grande problema da FIA. Ela é meio controversa nas suas decisões porque ela não tem um pulso firme para determinar qual é o procedimento padrão, qual é a linha de pensamento dos diretores de prova e também dos comissários. Esse é o problema, tanto por essa questão de bandeiras amarela e vermelha, como também para a questão de contatos. Ora, alguns contatos são passíveis à punição, ora, outros contatos não são, e a gente não tem uma informação de distinção do porquê tal ou porque aquele merece punição e o que não teve punição porque ele não mereceu punição. No máximo, a FIA dá esclarecimento, alguma posição sobre a punição aplicada, no máximo, mas não tem essa orientação esclarecida ao público, à imprensa, que é muito importante. Amanhã nós teremos a corrida principal, ela será às 8 horas no horário de Brasília. A Band diz que vai ter já o pré-GP a partir das 7, então fique ligado, acorde cedo, que a corrida promete ser interessante, então, ok? E aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, comente, se você gostou, se você tem algo a acrescentar, se você discorda de algo, você é bem-vindo, e se inscreva no canal. Muito obrigado e valeu!